Dois jogadores já estão cientes que não devem permanecer no Grêmio para a temporada 2026 e mais dois serão reavaliados quando estiverem 100%. E também o provável Grêmio que entra em campo hoje contra o Guarani, um jogo que antecede o Clássico Grenal. Estes assuntos depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com mais atualizações sobre o Grêmio. Antes da gente ir para os assuntos, não te esquece, deixa o like e te inscreve no canal. Ajudas importantes para a gente dar sequência e mais pessoas ficarem por dentro do conteúdo. Então não deixa o like? Deixa o like, né? Inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. E também, se possível, hype esse vídeo aqui para o conteúdo chegar a maior número de pessoas. Gente, vamos lá, informação que trouxe a Rádio Mortal, tá? Quatro jogadores que não devem permanecer. Dois já estão cientes e dois ainda serão reavaliados, mas nos bastidores são tratados que, se chegarem proposta, o Grêmio não deve dificultar. Vamos lá, vamos por parte para tentar explicar. Os dois jogadores que já estão cientes, inclusive já estão treinando com o elenco e estão aptos, inclusive estão aqui em Bagé, são Aravena e Cuejar, tá? Cuejar, bom, uma decepção, eu diria, porque se criou uma expectativa muito alta, um jogador que chegou no início de 2025 com um respaldo importante de ser aquele cara para arrumar o meio-campo. A gente vinha falando muito naquela início de temporada, um meio-campo com Cuejar e Vila Sante, mas um meio-campo hipotético, né, que acabou não acontecendo pelo fato de o Cuejar nunca ter conseguido entrar em forma. E começa a temporada de 2026 com uma nova gestão, com uma nova comissão técnica. Daqui a pouco poderia mudar estes ares, né? Mas o Cuejar não conseguiu ainda entrar na melhor forma, né? Não conseguiu responder dentro de campo. E isso está fazendo com que, mesmo só com 3 partidas, uma em que no caso o colombiano atuou, já se tenha uma avaliação que não vai ter condições de vestir a camisa do Grêmio para a sequência da temporada. E aí já estaria ciente disso o colombiano, tá? O Aravena foi titular contra o São José, ganhou oportunidade contra o Avenida, mas também é outro que não deve permanecer. Nunca correspondeu, né? Teve algumas partidas boas, é verdade. Eu lembro uma que foi contra o Vitória no passado na Arena, que ele fez um gol mais centralizado, né? Uma posição que o Mano treinou ele enquanto treinador gremista, mas também não conseguiu render o esperado, e aí então é outro atleta que deve deixar o Grêmio. Os dois que já estão cientes e que, se aparecer proposta, o Grêmio não deve dificultar aí as suas saídas, tá? E tem mais dois que estão se recuperando de lesão, mas também vão passar por um processo de reavaliação e que não está descartado as saídas, tá? Bright White e Rodrigo Lee. Rodrigo Lee já está treinando com o elenco, já está quase 100% fisicamente, né, depois de uma lesão ligamentar, mas a gente vai pegar aqui o Eli antes dessa lesão, o Eli atuando com a camisa do Grêmio também não foi um cara que correspondeu. É gremista, a gente tem que reconhecer isso, mas dentro de campo não aconteceu, né? É um atleta que o Grêmio está esperando apenas estar 100% para reavaliar, mas que não deve dificultar a sua saída. O Bright White também, né? O Bright White recentemente recebeu uma sondagem do Galo, o Galo não avançou pela questão da lesão. O Bright White já deixou clara sua vontade de permanecer no Grêmio, mas não é exatamente o carinho que ele tem com o que a nova gestão tem com o Bright White, tá? Porque acha que é um jogador que é negociável pelo alto custo, né? E por talvez não entregar aquilo que deveria entregar. Então, vai esperar, claro, voltar da sua lesão para ser reavaliado dia a dia, mas num primeiro momento, o Bright White é um cara que, se receber alguma proposta, o Grêmio não deve dificultar a sua saída, tá? Então, mesmo sendo importante em 2024, não atendeu tanto assim depois do Campeonato Gaúcho em 25, né? E sofreu com a lesão. E aí, então, após a sua volta, vai passar por um processo de reavaliação, mas é um atleta que não está 100% nos planos da diretoria, tá certo? Bom, vamos pro time de hoje, porque o Grêmio joga hoje 9h30 no Estrela d'Alva, estádio do Guarani de Bagé. Volta a jogar contra o Guarani aqui depois de 44 anos, a última vez lá em 1982, e uma recepção absurda da torcida gremista aqui, tá? É bem verdade, o último jogo foi nos anos 90 contra o Grêmio Bagé, o rival aqui do Guarani, mas fazia muito tempo que o povo de Bagé, a região, não tinha o time Grêmio aqui, né? O Internacional veio em 2 oportunidades, mas o Grêmio, de fato, não conseguiu
não fecharam as datas para estar aqui no Campeonato Gaúcho. E agora, então, 2026 fechou. Tem uma recepção com cerca de 500 torcedores, muita gritaria, muita festa, jogadores atendendo os torcedores. Hoje pela manhã mesmo, aqui na quarta-feira, torcedores na frente do hotel para tirar fotos dos jogadores, os jogadores atenderam os torcedores, então um clima muito bacana que a gente está acompanhando aqui, tá? E o Grêmio deve ir com um time mais reserva para esse confronto, claro, visando o Clássico Grenal. Arthur não veio para cá. O Cristaldo é outro atleta também que não veio para cá. O Amuso é outro também que não veio para cá. Então são alguns atletas que a gente já começa a colocar no time titular. De resto, a grande maioria que pode estar disponível está aqui, né? E a gente vai desenhar o Grêmio da seguinte forma, tá? O Everton no gol, o Everton está regularizado, está no bid. Existe a grande chance de ser titular no Clássico Grenal, mas para isso ele precisa estrear, né? Ganhar um entrosamento com os companheiros, o que deve acontecer na noite dessa quarta-feira. João Pedro na lateral direita, o Luiz Eduardo e o Vieri, existe uma possibilidade de ser a dupla de zaga titular, com dois garotos. Vieri, inclusive hoje pela manhã o Grêmio anunciou a renovação de contrato com ele. E Caio Paulista na lateral esquerda. Cuejar, Dodi e William, tá? Roger, Enamorado, Olmec e André lá na frente. Essa dúvida na esquerda, se existe mais uma tendência de que seja o Enamorado titular, tá? Até para tentar avaliar mais o Enamorado, entrou na partida contra o São Luís, deu uma assistência para o Cristaldo, mas dá essa oportunidade para o colombiano. O Mac também deve ganhar minutos, tá? Assim como outros atletas, o próprio Jefinho, que está aqui em Bagé, ainda não atuou com a camisa do Grêmio. O Luiz Castro falou na última coletiva sobre dar minutagem para esses jogadores que não atuaram tanto. Então, o Jefinho, existe uma possibilidade também de entrar durante a partida, mas não como titular, assim como o Mac, tá? É a tendência. Tem a dúvida, mas a tendência é o Namorado ser o titular, tá certo? Então, o Everton, João Pedro, Luiz Eduardo, Vieri e Caio Paulista, Dodi Cuejar, William, Roger, Enamorado ou Mac e André Henrique lá na frente. Jogo 9h30 da noite. A partir das 6h30 a gente conta essa história lá diretamente do Estrela d'Alva, tá certo? Deixa o like e deixa a tua opinião nos comentários. O que tu acha desses 4 nomes que estão na lista de saídas? E também, se tu fosse o Luiz Castro, quem tu escalaria para hoje? Quero saber a tua opinião, tá certo? E não te esquece, não deixou o like, deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. Um beijo a todo mundo e a gente se vê em breve.